Boa noite, pessoal. Boa noite. Só tô esperando o Bruno entrar pra gente poder começar no horário, tá? Doutor Tales, Fernanda, Bernardo, Glaucia, muita gente boa. É ruim que eu não consigo interagir muito. Alguém falou cabelo curtinho. Esse mesmo, cortei, tive que cortar, não teve jeito. Fernando. A gente só tá esperando o Dr. Bruno, tá? Deixa eu ver aqui se eu. Acabou de entrar. Vamos ver, deixa ele chamar. Vamos lá, pessoal. Um caso bem ilustrativo, tá? Eu acho que tem muita discussão e vai ser uma coisa bem interessante. Ó, o Bruno aí, boa noite, meu Rodrigo amigo. Vadim, boa noite, meus. Eu fico falando aqui com o pessoal, não consigo interagir muito com eles, porque eu não ouço eles, né? Rapaz. E aí, moço? Você tá bem, meu amigo? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Ô, fez a barba, rapaz? Sempre, né? O pessoal até comentou aí que eu cortei o cabelo, fiz a barba. Ai, só você, Ó, rapaz. É isso aí, cara. Como é que você tá aí, tranquilo? Alvin, tudo bem, graças a Deus. Você tá bem? Show, beleza. Tá em Petrópolis, cara? Tá no Rio? Tô em Petrópolis, num frio danado, esfriou. E aí, tá frio? Tô aqui em São Paulo, tá friozinho, cara. Tá bacana, tá legal, cara. Tá legal. E Ó, aí, vamos Alvin, lá? Fala. então, vamos começar? Acho que já tá no horário, né? São 8h33. Oi, trinta e Vamos três, né? começar, né? Acho que vamos lá, vamos começar lá. Prefiro. Vamos, eu tenho muita coisa para falar e a gente tem que se segurar aqui para não falar muita coisa, que esse caso aqui é um caso que não é tão incomum, né, para a maioria dos clínicos, né, acabar tendo algum caso semelhante e abre margem, de novo, aqui não é para acertar o diagnóstico, aqui é para discutir o caminho passo a passo de um caso clínico real, que às vezes é desafiador mesmo, é difícil, e esse é nosso objetivo, tá, pessoal? É traçar um caminho de raciocínio lógico e criar um ambiente de discussão, tá? Então, eu vou começar. Esse é um paciente que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, tanto no consultório quanto em algumas internações. É um homem de 52 anos de idade, tá? Ele nasceu e mora aqui em Petrópolis mesmo, tá? E a queixa principal, que é o nosso grande foco, isso aqui eu gosto de reforçar, sempre valorizem a queixa principal do paciente. Aqui foi a falta de ar, tá? Então, apesar de às vezes o paciente vir com uma queixa que no meio do caminho te encontra uma coisa muito mais grave, vocês vão prestar atenção, obviamente, mas prestem atenção na queixa principal do paciente, que é o que levou ele até lá, até para ele Uhum. ter maior adesão ao nosso tratamento. Tá? Então, é um paciente que já vinha com diagnóstico de cirrose hepática. Na investigação etiológica que ele trouxe para a gente, foi afastado outras etiologias de hepatites virais, autoimune, bebida alcoólica. Então, pelo contexto, ficou com uma doença hepática gordurosa. E ele abriu o quadro com um quadro de hemorragia digestiva alta, tá? Então, ele descobriu isso tudo, isso é frequente, ele sangrou. Simplesmente ele sangrou, na investigação viu que tinha variz de esôfago e chegou à conclusão que era cirrose, tá? Outras descompensações. No último ano, ele já teve descompensação hidrópica, liam isso como ascite, e encefalopatia hepática. Teve uma internação mais recente, cerca de um mês antes de eu conhecê-lo, devido PBE, é uma abreviação de peritonite bacteriana espontânea, e desde essa internação que entra a queixa principal dele, que é justamente dispneia. É uma dispneia que começou inicialmente aos moderados esforços e evoluiu para os pequenos esforços. Então ela piorou, tá? Acompanhado de tosse seca e piora de edema de membros inferiores, tá? Então essa é a queixa principal dele. Na história patológica pregressa, ele tem algumas comorbidades.
ele é diabético, insulino dependente, tipo 2, já revascularizou o miocárdio, não infartou, foi no contexto de angina estável, tem doença do refluxo. E uma coisa interessante aqui é que ele teve um quadro de celulite, e essa celulite fez uma estafilococcia, que fez uma piomiosite. Eu só queria falar, a piomiosite dele, ele descreve para mim, ele começou a alterar a marcha, tá? Só para chamar a atenção, paciente que tem uma febre, ele tinha uma febre persistente, começou a investigar, alterou a marcha dele. E aí, no exame de imagem, até acharam que era um abscesso renal, mas na verdade era uma piomiosite, ou seja, uma infecção ali do psoas dele. Isso está resolvido, tá, pessoal? Isso tudo que eu falei resolvido. Então, mais resumido, cirrótico, doença hepática gordurosa, descompensado, encefalopatia, PBE, hemorragia digestiva alta varicosa. Além disso, ele é diabético, vasculopata com coronariopatia, e já complicou com infecção. Tanto a cirrose quanto a diabetes favorecem quadros infecciosos, né? Então, ele toma insulina de longa e curta duração, o glifage, tá? Carvedilol, aqui está num contexto de profilaxia secundária, hemorragia digestiva alta varicosa, o pantoprazol, a amilorida, que é um poupador de potássio, assim como o aldactone, só que o aldactone fez muita ginecomastia, então é interessante vocês terem a amilorida para esses pacientes como uma segunda arma, tá? Simvastatina à noite, norfloxacino, que é uma quinolona diária, como profilaxia, também secundária a PBE, peritonite bacteriana espontânea, e neomicina para tratar a encefalopatia hepática dele, visto que ele tinha já um quadro que ele soltava muito intestino com a lactulona, que é a nossa primeira linha, então ele ficou com neomicina manipulada. Tá? De restante de história dele, o que é importante? Ele nega etilismo e tabagismo e tem uma história familiar de diabetes. Lembrar que a história familiar de diabetes é muito tipo 2, né? E revisão do sistema, nada digno de nota. No exame físico dele, ele tem um sobrepeso, tá? Isso que a gente jogou para vocês. Uma coisa que eu queria acrescentar aqui são os sinais vitais que acabou não entrando. Ele tinha uma pressão de 130/80 sentado e em pé, tá? Uma frequência cardíaca de 62 sentado e em pé. Saturação, a mesma coisa, 95% deitado e sentado. Então não mudou a saturação com a mudança do decúbito. Tem uma frequência respiratória de 24 e uma temperatura axilar de 36,6. Lúcido e orientado, bright psíquico, sem flap, provavelmente uma encefalopatia persistente, grau 1. Tá? Estava hipocorado, uma cruz em 4, ictérico, uma cruz em 4 também, com as extremidades quentes. De estigma de hepatopatia crônica, tinha edema palmar e telangiectasia em tórax anterior. Tá? Aparelho cardiovascular que chamava a atenção era um sopro sistólico em focos de ápice, tá? E na semiologia do sopro ele tinha uma piora na inspiração profunda, tá? P2 maior que A2. Às vezes isso fica meio subjetivo, acho que o Bruno sempre gosta de falar isso. Então, P2 maior que A2 nos focos aórtico pulmonar, um macete é você ir se afastando do meio e não ficando cada vez mais lateral. O último que você ouvir está maior, né? Então, quando ele está maior à esquerda, mais afastado do centro, sugere uma P2 maior que A2. A ausculta respiratória, nada demais. Um abdômen peristáltico, globoso, de difícil avaliação. Uma possível maciez móvel de decúbito, tá? É difícil, às vezes, a gente falar de ascite no paciente sem ultrassom, tá? É uma coisa que é cada vez mais fácil da gente ter acesso. Uma hérnia umbilical redutível, que é muito comum quando tem ascite, alguma coisa que aumente a pressão intraabdominal. Uma ponta de baço palpável, abdômen indolor. Nos membros inferiores, o que chamava a atenção era muito edema, sendo maior à esquerda, tá? Pulsos palpáveis e com panturrilhas livres. E aí, pessoal, então, assim, essa é a história dele que vocês tiveram acesso. O Bruno agora vai começar a destrinchar e a gente vai falando junto. Só queria chamar a atenção para uma coisa. Cirrose, pensou em etiologia no Brasil? Perguntar se bebe ou se recebeu sangue antes da década de 90, por conta do hepatite do vírus C que não era testado. Essas duas causas, mais a doença hepática gordurosa, que entra muito no contexto de diabetes, sobrepeso, mesmo fatores de risco para a doença coronariana, meio que por exclusão a gente consegue chegar nisso, a gente afasta naturalmente. Outras causas menos comuns, cinética de ferro, enfim, a gente não entra muito nesse mérito agora, mas só para vocês terem ideia, essas três etiologias, álcool, vírus C
e doença hepática gordurosa representam 96% das etiologias no Brasil e no mundo inteiro, tá? Então, sempre perguntar isso. Então, outro detalhe importante, ele já descompensou. Toda vez que o paciente descompensa, ele merece uma avaliação da equipe do transplante. Eu estou falando isso porque, às vezes, quem não tem muita vivência acaba não mandando. Então, paciente que tem cefalopatia... fala isso, não vou parar de falar. Meu amigo. Vamos lá. Então, acho que o que é o motivo desse paciente procurar atendimento médico, Badinho, foi por dispneia. Então, assim, é um paciente com dispneia, um paciente portador de cirrose, você descreveu como cirrose por vírus C, é um paciente hipertenso, um paciente... Doença hepática gordurosa. Desculpa, isso. É um paciente hipertenso, um paciente diabético. Então, assim, a investigação no paciente de 50 e poucos anos com um quadro de dispneia. É isso que chama atenção. E assim, quando você vai avaliar a dispneia, uma coisa que chamou atenção no exame clínico desse paciente, Rodrigo, é assim, é dispneia com ausculta pulmonar limpa. Eu acho que um grande marco que chama atenção é isso. É dispneia com ausculta pulmonar limpa. E tem outro achado no exame clínico também que você colocou e que é relevante, esse paciente tem indulgência jugular patológica. Então, tem algumas coisas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Então, você ausculta um pulmão no paciente, o paciente queixa de dispneia. Você vai auscultar o pulmão está limpo e tem indulgência jugular, você coloca uma P2 maior que A2, isso nos faz pensar em hipertensão pulmonar, cara. Eu acho que é o que tem que vir na cabeça aí. P2 maior que A2, indulgência jugular, tem edema de membros inferiores e ausculta pulmonar normal, isso tem que pensar em hipertensão pulmonar. Eu acho que assim, o que chama atenção nesse caso é isso. Eu acho que o grande marco é isso. Por quê? Porque ele tem vários fatores de risco para insuficiência cardíaca. É hipertenso diabético, já foi revascularizado, é um paciente cirrótico, então assim, ele tem tudo para a gente pensar nesse paciente como uma insuficiência cardíaca. Agora, a gente pensar no paciente com dispneia, insuficiência cardíaca, com ausculta pulmonar normal, será que é dispneia mesmo ou uma coisa que os pacientes geralmente relatam e a gente tem que tomar cuidado quando está avaliando o paciente, se isso é dispneia e se isso não é fadiga. É uma coisa que é outro mundo, é outra parte, é outro contexto, né? Mas que é uma coisa que é importante. O paciente que fala que está cansado, no paciente com insuficiência cardíaca, que chamava antigamente de caquexia cardíaca, uma fadiga importante nesses pacientes, né? Então acho que isso é importante. Agora, o que eu chamaria atenção nesse paciente, Vadinho, dispneia com ausculta pulmonar normal, P2 maior que A2, turgência jugular, edema de membros inferiores. Isso parece hipertensão pulmonar com insuficiência ventricular direita. É isso que está me chamando a atenção. E você colocou no exame clínico que a dispneia piorou, tornou-se mais evidente na última internação, há um mês, e o que chamava a atenção é que ele já apresentava um edema de membros inferiores, só que desproporcional. Membro inferior esquerda, mais um aumento do volume comparado com o membro inferior direito. Então, assim, se eu penso em hipertensão pulmonar, um paciente que ficou internado, que tem uma assimetria de membro inferior, acho que uma das possibilidades que nós não podemos esquecer jamais, tem que pensar sempre, é a embolia pulmonar. Acho que é o que a gente tem que tomar cuidado. E uma coisa que é interessante, dispneia com ausculta pulmonar limpa, tem algumas coisas, são poucas as doenças que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que nos faz pensar isso. Uma é embolia pulmonar. Então, a gente pode escutar sibilo, sim, pode escutar diminuição de MV quando há infarto pulmonar, sim, mas dispneia com ausculta pulmonar normal geralmente nos faz pensar em embolia pulmonar. Nos pacientes que têm shunt, também é uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado. E uma coisa que é interessante procurar no exame clínico os pacientes que têm shunt, que a gente observa no exame clínico, além da dispneia, esses pacientes tendem a ficar hipoxêmicos quando ficam de pé. É um achado no exame clínico que a gente pode observar. Então, assim, eu acho que vale a pena, às vezes a gente está avaliando um paciente, o paciente ficou pior da dispneia quando ficou de pé, isso não é o comum, quando fica sentado, isso não é o comum. Então, isso é o que nós chamamos de platipneia, né? O paciente piora a dispneia quando fica de pé. Existem algumas causas disso, shunt é uma, da dispneia com ausculta pulmonar normal, embolia pulmonar, causa de dispneia com ausculta pulmonar normal, mas não da platipneia. Outra coisa que dá dispneia com piora da posição sentada e que melhora com a posição de pé é pericardite constrictiva e que dá platipneia também. Então, assim, eu acho que a avaliação de dispneia
é legal, mas uma coisa que é interessante, a gente tem que avaliar no exame clínico é qual é o tipo de padrão ventilatório do paciente. Eu lembro que deve ter acho que umas 3 semanas, 4 semanas, chamaram para avaliar uma puérpera, Covid positivo, 34, 35 anos. E a queixa que o pessoal da avaliação era um paciente com avaliação de espinéia. Aí eu fui pegar, antes de avaliar a paciente, fui lá no relatório lá dos sinais vitais dela, tinha saturação entre 97 e 98, e saturava entre 84 e 97. Então, assim, parecia fazer muita hipoxemia e depois saturava muito bem. Em nenhum momento durante a internação ela precisou de O2 suplementar. E quando eu fui avaliar ela, assim, como ela estava em isolamento, eu olhei de fora para ver se tinha alguma coisa. O que chamava atenção nessa paciente? Essa hipoxemia que ela apresentava, na verdade, ela oscilava o ritmo respiratório. Ela fazia, às vezes, uma bradipneia e depois começava a fazer uma taquipneia. Perguntei para o pessoal que está ocupando, se a paciente é diabética? Eu falei, então, assim, essa hipoxemia que eles chamaram para avaliar, saturação de 84, na verdade, essa paciente tinha Kussmaul, uma acidose metabólica importante associada à diabetes. A dispneia dela, que eles colocavam como dispneia, era uma acidose metabólica. E por que eles ficaram preocupados? Como ela estava em isolamento e estava em monitorização, tinha lá uma saturação, às vezes caía a saturação para 84, 83, 85, e do nada a saturação ia para 97. Então, uma coisa que é importante quando a gente está... Exatamente. Uma coisa que é importante quando estamos avaliando o paciente com dispneia, qual que é o tipo, qual é o padrão respiratório desse paciente? Então, se lesão neurológica. Então, essa paciente, gente, isso aqui eu acho que essa paciente é diabetes, deve ter uma acidose metabólica importante. Então, foi o que foi o... E o próprio Covid, eu peguei mais de um paciente diabético abrindo com acidose por infecção por Covid. Ele descompensa, né? E eu queria só falar uma coisa que a gente gosta sempre de falar, né? Dispneia. Ou é coração, ou é pulmão, ou um dos 4 A's que a gente brinca, né? Aí entra a acidose, o paciente para compensar fica dispneico, altitude, que é mais fácil de excluir, anemia, que às vezes o paciente fica aquela dispneia por conta da própria anemia, e ansiedade. Desses 4 aí, o que melhora com o movimento é a ansiedade, né? E isso que você está falando é muito interessante. Não tem escuta pulmonar para pensar numa insuficiência cardíaca com IVE ou alguma... doença pulmonar, né? Então, a gente ficou com muito mais um cirrótico que sinais de insuficiência ventricular direita. E o exame físico dele, ele tinha uma CIT, sim, volumosa, até desproporcional ao restante do laboratório dele, que a gente não colocou, mas ele não tinha uma função sintética hepática muito ruim, mas tinha muita CIT. Algumas etiologias fazem uma CIT desproporcional do cirrótico. Por exemplo, a doença hepática gordurosa e a etiologia alcoólica, por pegar mais a zona 3, que é aquela centro lobulada, onde que vai drenar o sangue do fígado, ali está mais inflamado. Então, esses pacientes costumam cursar com uma CIT um pouco mais importante. Isso é uma observação nossa. Tá? Outra coisa, às vezes o paciente tem alguma outra doença que gera mais a CIT, desproporcional ao restante. Quando eu digo desproporcional ao restante, bilirrubina, albumina, INR... enfim, outras coisas mostrando a gravidade da doença hepática, mas tem muita CIT. Outra coisa, doença renal crônica, né? Um cara ligúrico que que tem uma CIT pior por conta da insuficiência renal e a própria insuficiência cardíaca, em especial a insuficiência ventricular direita. Então, ele tinha uma CIT desproporcional nesse contexto, tá? Tá. Vamos lá, então, só para a gente tentar resumir esse caso. Então uma coisa que é interessante, Badin, que eu pensaria é hipertensão pulmonar nesse paciente. Lembrar que uma doença que faz diagnóstico diferencial, que nos faz pensar em hipertensão pulmonar, ou seja, sem conturgência jugular, com a ausculta pulmonar limpa, pericardite constrictiva. Então, pericardite constrictiva é uma causa de... Você fala, esse paciente tem tudo para insuficiência ventricular direita. Urgência, hepatomegalia, ascite, edema dos membros inferiores, causa pulmonar normal. Isso faz pensar em pericardite. Pericardite constrictiva no Brasil tem que pensar em tuberculose. Mas esse paciente que tem diagnóstico de base é uma cirrose com vários fatores de risco para doença coronariana, insuficiência cardíaca. Eu acho que a primeira coisa que tem que pensar, Bodão, nesse paciente é a avaliação de embolia pulmonar. Não ficaria muito... O primeiro hipótese diagnóstica para esse paciente é embolia pulmonar nele. E a gente pode... Se eu estou pensando em hipertensão pulmonar, o primeiro exame que a gente pode solicitar para esse paciente é
um ecocardiograma transtorácico. Lembrar que o Perfeito. ecocardiograma transtorácico ele é examinador dependente, né? Então, e tem alguns achados no ecocardiograma transtorácico que nos faz pensar nos pacientes com provável hipertensão pulmonar. Lembrar que tem pacientes com hipertensão pulmonar que tem alta, baixa probabilidade, probabilidade intermediária e alta probabilidade de embolia pulmonar e hipertensão pulmonar. Mas lembrar que não existe um score de alta probabilidade ou probabilidade intermediária para hipertensão pulmonar. Estou falando isso por quê? Porque se você faz um eco transtorácico, que é o primeiro exame que geralmente a gente solicita frente a uma suspeita de hipertensão pulmonar, e o ecocardiograma não tem achados que favorecem a hipertensão pulmonar e você está diante de um paciente com intermediário ou alta probabilidade de hipertensão pulmonar, você deve prosseguir a investigação para hipertensão pulmonar, mesmo com eco transtorácico normal. Então, sim, dentro dos parâmetros de normalidade, né? Então, acho que a primeira coisa nesse paciente é hipertensão pulmonar. Será que existe hipertensão pulmonar nesse paciente? Então, acho que um eco transtorácico seria indicado. E qual seria a etiologia da hipertensão pulmonar? Como ele ficou internado, tem um edema assimétrico dos membros inferiores, será que esse paciente tem também uma embolia pulmonar sendo a causa da insuficiência ventricular direita? Seria isso. Tem eco, Badinho, esse paciente? Ele tem. Antes, deixa eu só falar uma coisa que ele sempre gosta de falar também. Extensão do exame físico, raio-x e eletro. Eletro tinha sinais de sobrecarga ventricular direita. Raio-x de tórax não tinha derrame pleural. Tinha um aumento da área cardíaca discreto e a trompa pulmonar abaulada, inferindo sinais de hipertensão pulmonar. O eco dele foi pedido na sequência e o que veio foi uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, uma insuficiência diastólica e hipertensão arterial pulmonar. Veio uma PSAP de 40,66, tá? Foi estimada, conseguiu ser estimada dessa forma. Tá? Uhum. Mas eu... Então, se é um paciente que, vamos lá, com radiografia, como parece um botão da pulmonar evidente, à direita, parece que na radiografia aumenta as câmaras cardíacas à direita, né? Tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, então, assim, para cursar com essa dispneia, geralmente a dispneia nesses pacientes tende a ser por congestão pulmonar, então não parece ter no exame clínico e no exame de imagem também não você evidenciou nada. E tem realmente, a princípio, a documentação de uma hipertensão pulmonar. Né? Na verdade, a sobrecarga de câmaras cardíacas à direita é evidenciada por um ecocardiograma e que a gente agora deve investigar, provavelmente, a etiologia de hipertensão pulmonar. Nesse contexto, acho que embolia pulmonar é uma possibilidade e as outras causas. Não tem nada para a gente pensar em pulmão, né? Doença pulmonar, DPOC, asma, não tem nada disso. Não, não. Tá? Exatamente. Pode seguir, só para depois eu falo o que eu gostaria de Então, falar. então não tem asma, não tem relato de asma, não tem relato de DPOC, outras causas de hipertensão pulmonar. Se for hipertensão pulmonar, lembrar das doenças do tecido conjuntivo, né? Esclerodermia, ou seja, a síndrome de Crash, cursa também com hipertensão pulmonar, lúpus eritematoso sistêmico, doença mista tecido conjuntivo. Lembrar de doenças infecciosas, né, que também é uma causa que a gente tem que sempre pensar, HIV, acho que 0,5% a 1% dos pacientes com HIV cursa com hipertensão pulmonar. Lembrar que se for que esse paciente é cirrótico, causa de cirrose e hipertensão pulmonar, principalmente em áreas endêmicas, não esquecer de esquistossomose. Então, dependendo da área endêmica, a esquistossomose é uma prevalência muito grande de recurso com hipertensão pulmonar, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que hipertensão pulmonar é coração? Não, não é coração. Tem doença estrutural do pulmão, que a gente pensa, asma, DPLC, doença intersticial, alguma doença autoimune também não parece ter. Será que tem doença vascular? Que a gente não pode esquecer, embolia pulmonar aguda, TEP crônica, embolia pulmonar crônica. Eu acho que é outra hipótese diagnóstica. E o que a gente não pode deixar de pensar que esse paciente é cirrótico. E paciente cirrótico também pode cursar com dispneia. E tem no paciente cirrótico tem algumas causas de cirrose que cursam com dispneia, né? Acho que é isso. Alvin, só para falar como é que foi em cunho prático esse paciente. Então, ele começou com essa dispneia. A primeira coisa que veio à cabeça, com esses sinais de hipertensão pulmonar, foi pensar no TEP, até porque tinha esse edema simétrico. Olhando, examinando ele melhor, foi aonde ele fez a safenectomia. Então, provavelmente, ele tinha uma insuficiência venosa daquele lado ali um pouco pior. Tá? Naturalmente, ele fez um de membros inferiores
que não viu trombose, viu um edema mesmo. Aham. E aí a gente começou a falar, poxa, vamos contrastar esse paciente ou não? E aí a gente fez o ELS dele TEP, Aham. veio de moderada probabilidade, né? Tinha internação, tinha ficado acamado, e foi direto para anjo-TC. Só para falar, se viesse baixo o L-step dele, a gente iria fazer o PERC, se vier negativo, excluir. Se vier positivo, dedímero positivo, ele vai para anjo-TC, mas esse paciente foi direto para anjo. E Aham. a anjo dele, para pensar em tromboembolia pulmonar, ela veio normal, tá? Ela Aham. afastou trombose até as subsegmentares, que é até onde o método vê. Aham. Então, a gente ficou satisfeito em excluir TEP para esse paciente, que era a nossa principal suspeita de longe, tá? Aham. E aí, lembrar então assim, então a gente está diante de um paciente com hipertensão pulmonar pelo eco e clinicamente, e ele é cirrótico, e está com dispneia. Então, acho que a gente pode entrar aqui para fechar. Eu ia até falar mais de exame laboratorial, mas a gente vai acabar se estendendo. Uhum. Falar da dispneia no cirrótico, em especial, né? Então, esse paciente, lembrado do cirrótico, a própria ascite volumosa pode fazer uma restrição e fazer com que o paciente ventile mal, tá? Era uma ascite de moderada a grande volume, mas a gente achou que não justificava aquilo tudo. Não tinha uma coisa chamada hidrotórax hepático, que algumas pessoas que têm falha no diafragma, quando tem líquido na barriga, por pressão negativa, puxa para o tórax. É muito mais comum à direita, depois bilateral, depois à esquerda, tá? Então, ele não tinha derrame pleural nem no exame físico, nem na radiografia de tórax, nem na angiotensina. Então, menos uma causa menos excluída. Existe uma coisa chamada cardiomiopatia cirrótica, que com o tempo, enfim, o paciente vai tendo uma resposta subótima aos momentos de estresse e o eco com determinadas funções consegue discriminar isso para a gente, mas ele não tinha, tá? Não tinha achados eletrocardiográficos nem ecocardiográficos disso. Outra coisa que nos vem à cabeça, síndrome hepatopulmonar, que era o que você estava falando. Síndrome hepatopulmonar leva a uma vasodilatação dos vasos pulmonares, fazendo um shunt, né? Você não faz a troca adequada porque o vaso que é desse tamanhozinho fica enorme por vasodilatação, então passa a massa ali sem ser oxigenada. O grande marco da síndrome hepatopulmonar é justamente o que a gente conversou, a platipneia e a ortodeóxise. O paciente piora quando fica em pé, quando senta, cai a saturação, ele piora a dispneia dele. Lembrar que o baqueteamento digital no cirrótico não é um achado de insuficiência hepática. Todo cirrótico que tem isso, a gente tem que investigar alguma coisa pulmonar, tá? Então, aí a gente vai procurar oximetria, vai investigar, enfim. E a outra coisa que a gente está falando que talvez contextualize é hipertensão portopulmonar. Você não precisa ser cirrótico. Basta você ter uma hipertensão pulmonar que você pode gerar, a gente não sabe muito bem a fisiopatologia disso, uma hipertensão pulmonar, tá? Uhum. E isso fazer uma coisa muito parecida com insuficiência cardíaca, porque dispneia fica na nossa cabeça. É ICC é alguma coisa pulmonar. Pode ser, botem isso na cabeça, uma hipertensão pulmonar que tem uma clínica semelhante, uma dor torácica às vezes atípica, uma dispneia parecida, e sinais de insuficiência ventricular direita, né? Que eu acho que é onde a gente chega. Então, tentando encaixar das possibilidades de dispneia nesse paciente, a hipertensão porto-pulmonar ganha espaço. São aqueles 4 tipos, como o Bruno falou, da hipertensão pulmonar. A tipo 1, que é arterial, HIV, colagenose, e aí entra a hipertensão porto-pulmonar, esquistossomose, tudo aí. Então, esse é o grupo mais provável. Não tem nada estrutural para pensar no outro grupo de hipertensão pulmonar, doenças pulmonares, né? Fazendo um corpo pulmonar, digamos assim. Não tem doença do coração esquerdo grave para justificar, e TEP crônico, embolia, foi afastado. Então, provavelmente é uma hipertensão pulmonar, e dentre as etiologias prováveis, a hipertensão porto-pulmonar ganha espaço. E aí, Bruno, uma coisa prática. Faz cateterismo ou não faz? Na maioria das vezes, um bom eco e uma clínica já é suficiente. Mas como é tipo 1, né, arterial mesmo, e esse paciente já tinha descompensado, a gente estava pensando no transplante, ele foi submetido ao próximo exame, que foi o cateterismo das câmaras direitas do paciente, tá? Que mostrou hipertensão pulmonar, mas não contraindicou o transplante, que foi até rápido, porque ele já teve contato com o vírus B, então acaba que a fila anda um pouco mais rápido para esse paciente. E ele ficou bem,
tá? Ele pode, assim, a preocupação do paciente que tem hipertensão pulmonar, nesse paciente que vão transplantar, na hora que você tira o clamp da cava, fazer uma sobrecarga volêmica grande e o paciente fazer uma IVD grave e fazer um choque, fazer aquele errar inverso que a gente chama, e o paciente faz um choque obstrutivo mesmo. Então, ele não tinha contraindicação. Então, a hipertensão porto-pulmonar, às vezes, é um problemão, que pode contraindicar o transplante. E o tratamento é ruim. O melhor tratamento é o transplante. Enquanto a síndrome hepatopulmonar, que tem platinipneia, ortodeoxa, é um critério de pontuação especial ao transplante, tá? Então, acho que é isso. Você quer acrescentar alguma coisa? Depois eu ponto o finalzinho, Bruno. Então, assim, eu acho que, na verdade, foi o que a gente comentou, a investigação de dispneia. Investigação de dispneia com pulmão limpo, um paciente com vários fatores de risco para doença coronariana, para insuficiência ventricular esquerda, então eco sem disfunção ventricular esquerda, não tinha clínica com congestão pulmonar, que é um dos primeiros achados, né, dos pacientes, quando começa a descompensar a insuficiência cardíaca ventricular esquerda, é congestão pulmonar. Então, se esse paciente não tinha clínica de congestão pulmonar, mas tinha uma baita uma urgência jugular importante de dispneia. Então, assim, a princípio a gente afastou, porque quando a gente pensa em dispneia, na maioria das vezes a gente pensa em coração e pulmão. Então, o coração estava tranquilo. O pulmão foi feito um exame de imagem que não mostrou nada em parênquima pulmonar. Falo em pulmão, assim, pensando em DPLC, asma ou algo do tipo. Então, não tinha nada em parênquima, não tinha doença autoimune associada. Pensamos em doença vascular, o paciente ficou internado na simetria de membro inferior, ou seja, pensando em embolia pulmonar. Ele foi feito uma angiotomografia. Lembrar que, acho que, se não me engano, foi até o Irã que perguntou aqui por que não ter feito uma cintila, poderia ser uma possibilidade, né? Cintilografia nesse paciente, pelo tempo de evolução da dispneia. Melhor. E não tinha mesmo. Era um exame mais sensível, a cintilografia. Só que a gente não tinha disponível na ocasião. Entendi. Então, assim, o exame que é o que eu queria até comentar, o exame que seria indicado para ele pelo tempo de sintoma, né? 3 semanas, 3 semanas ou mais, geralmente a gente dá preferência para esses pacientes para cintilografia, né? Que seria o exame que eu acho que seria, né, o interno no serviço tenderia a solicitar, mas assim, foi feito uma anti-TC que a princípio não evidenciou embolia pulmonar. Então, assim, são as causas, né, que a gente pensa de insuficiência ventricular direita com pulmão limpo. Então, insuficiência ventricular direita com pulmão limpo, tem que sempre pensar em embolia pulmonar. Outras possibilidades que cursam também são shunts, né, lembrar do shunt direita, esquerda. Lembrar da síndrome hepatopulmonar e portopulmonar e pericardite constrictiva. São geralmente as doenças que cursam com achados característicos de insuficiência ventricular direita, e como ele tinha um exame clínico compatível com hipertensão pulmonar, essas comorbidades são geralmente chamam mais atenção. Em tratando-se do paciente cirrótico, você comentou o hidrotórax, o paciente não tinha ausculta para a gente pensar em derrame pleural, tinha uma radiografia também que não apresentava. A miocardiopatia no paciente cirrótico é uma das causas de dispneia. O que chama atenção nesses pacientes, a miocardiopatia, ela tende a cursar com uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, depois progride para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. O que vai chamar a atenção nesses pacientes também, além de edema de membros inferiores, é a congestão pulmonar. Então, assim, clínica de insuficiência ventricular esquerda também, o que não apresentava nesse paciente. Então, acho que chama atenção aí, é um shunt desse paciente, que pode poder ser uma causa, hipertensão porto-pulmonar e a plato-pulmonar. Ele já tinha estigmas de hipertensão pulmonar e tinha exame de imagem para hipertensão pulmonar. Então, acho que o diagnóstico desse paciente pensaria em síndrome porto-pulmonar. O diagnóstico, né? Eu acho e ele foi submetido, na verdade, a um cateterismo de câmara direita para realizar, para transplante cardíaco, foi isso? Exatamente. Pelo transplante hepático, dependendo da mesmo, ela pode contraindicar o transplante, justamente porque no ato cirúrgico, o paciente tem uma hipertensão pulmonar grave, na hora que você faz uma sobrecarga de volume, quando você desclampeia a cava inferior, isso daí pode você empurrar o septo interventricular para a esquerda e fazer um choque mesmo. O paciente para porque a câmara esquerda não consegue se encher, entendeu? Ok. Então, essa é uma coisa que pode contraindicar. Lembrar que o eco ele costuma superestimar a PSAP. Então, quando a gente acha que tem que investigar por alguma coisa mais séria, principalmente as causas do tipo 1, hipertensão pulmonar tipo 1, que é justamente isso.
colagenose, HIV, porta pulmonar, esquistossomose, talvez ganhe espaço o cateterismo das câmaras direita. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, ele tinha muito edema, isso chamava muita atenção, muito edema, turgência muito grande, muito sinal de IVD, tá? Só para deixar o que me marcou, muita ascite, muito edema desproporcional ao resto todo, tá? E esse edema, quando a gente fala de sinais clínicos de trombose venosa profunda, nunca deixem de fazer o Doppler. Isso é muito acessível. Por quê? Porque, igual a gente estava falando, a tríade, você ter dor, edema, aquela coisa toda, não é comum. Sinal de Romas não é um bom sinal. O que a gente valoriza? É um edema assimétrico. Só que esse paciente tinha uma safenectomia, porque ele já revascularizou com uma ponte de safena, e talvez o edema seja por uma insuficiência venosa por ter feito essa safenectomia. Então, já vi alguns pacientes que tinham edema assimétrico igualzinho trombose venosa profunda. Foi iniciada a anticoagulação, no dia seguinte fez o exame de imagem, era um hematoma. Então, piorou o hematoma, a anticoagulação. Então, não deixem, antes de começar a anticoagulação, o que eu quero falar? Exame físico de TVP é frustro. Não deixem de fazer exame de imagem, né? Exato. A tríade do exame clínico, que a gente pensa em TVP, edema, dor e empastamento de panturrilha, a positividade para trombose venosa profunda é de 27%, apresentando os 3 achados. Se eu tiver que escolher um achado no exame clínico que me corrobore mais para pensar em trombose venosa profunda, é a simetria de membro. Então, se tiver que escolher alguma coisa, é isso, né? Então, eu acho que é isso. Então, foi um caso de espinéia que a gente pensou em coração, pensou em embolia pulmonar. E como a gente pensou em coração sim, pensou em embolia pulmonar sim, porque um paciente hipertenso, diabético, já revascularizado, cirurgia de revascularização por angina instável há 5 anos, ficou acamado, tinha um edema assimétrico no membro inferior, então a gente pensou em embolia pulmonar, foi descartando as causas mais comuns de dispneia. E o que chamou a atenção é a ausculta pulmonar normal, uma contingência jugular importante. Então, assim, é uma dispneia em que está estranho. Geralmente, parênquima não dá alteração pulmonar, né? Interstício dá alteração ausculta no exame clínico. E que esse paciente não apresentava. Então, sendo cirrótico, atentar para as outras possibilidades, né? Então, o que a gente vê com certa frequência é hidrotórax hepático, né? Que é uma coisa que a gente vê com certa frequência no paciente cirrótico. Mas esse paciente já não tinha aquilo que é mais prevalente. Miocardiopatia cirrótica a gente também vê, mas já a gente subdiagnostica esse paciente. Já tentou a possibilidade nesse paciente platipneia. Então, quando pensar em síndrome portopulmonar, síndrome hepatopulmonar, pacientes que cursam com shunt, pacientes que têm pericardite, atentar no exame clínico, pessoal, para platipneia. Dispneia que piora na posição de pé. E uma coisa que chama... É o contrário da ideia, né? Isso. E outra coisa que chama a atenção é quando esses pacientes apresentam shunt, esses pacientes podem fazer hipoxemia no exame clínico, facoximetria, e o paciente fica de pé, ele faz hipoxemia. Então, se eu tiver que pensar, começou a fazer muita hipoxemia e a dispneia piorou com o paciente de pé, atentar para os pacientes com shunt. Então, acho que isso que vale a pena a gente deixar de recado aí. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, pessoal? É que esse caso tem muita coisa para falar, a gente tem que focar. Isso. Mas eu acho que o grande lance é dispneia cirrótico, né, Elvino? Isso, exato. Dispneia no paciente cirrótico, ausculta pulmonar normal, né, com característica de insuficiência ventricular. Eu acho que esse chamou o grande marco, assim, compatível com hipertensão pulmonar. Eu acho que foi esse o grande marco que o paciente tinha de comorbidade um paciente cirrótico. Né? A gente começa a pensar hipertensão pulmonar no paciente cirrótico, quais são as causas dele. Eu acho que é isso que chamou muita atenção nesse caso. Tranquilo? Perfeito. Acho que é isso, né? Teve alguma pergunta aí para cima, alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que o Irã perguntou com relação à cintilografia, já explicou que não tinha... A cintilografia para TEP crônico é melhor, mais sensível, como a gente falou, né? Perguntou se tinha sinais sobre a carga ventricular direita, a gente já documentou, tinha achados de hipertensão pulmonar. Eu acho que é isso, pessoal. O que a gente tinha para discutir com vocês era isso, ou seja, um paciente com dispneia e que a etiologia foi feito diagnóstico de hipertensão portopulmonar e acabou evoluindo para cateterismo de câmara direita, na verdade, para
um paciente que era candidato a transplante hepático. Transplantou e ficou bem, Bodão? Transplantou e ficou bem. Está muito bem. Beleza. Tranquilo, gente. A gente tem para passar. O legal da hepatologia é esse. A gente tem um trunfo, uma carta na manga que é o transplante, cara. Cara que está morrendo, a gente consegue melhorar. Óbvio, quando bem indicado, e não há uma contraindicação. Uma das contraindicações, infelizmente, é uma aporto pulmonar grave, com hipertensão pulmonar mais grave. É isso. É isso que a gente tinha para passar para você, discutir um pouquinho. Um caso bem legal, né, Vadinho, de paciente que você acompanhou ambulatorialmente, que acabou indo transplantado e que evoluiu bem. É isso que uma pergunta, Bruno, só para responder se eles respondem bem ao tratamento específico de hipertensão arterial pulmonar, com vasodilatador, essa coisa toda. A hipertensão porto-pulmonar, o tratamento padrão é o transplante. Infelizmente, eles não respondem bem aos outros tratamentos, né? Exato, exato. E lembrar que os pacientes com hipertensão pulmonar tipo 1, né, geralmente são os pacientes quando a gente faz cateterismo de câmara cardíaca à direita e que se evidencia que respondem, são respondedores, geralmente são os pacientes que têm melhor indicação para tratamento farmacológico. Geralmente bloqueador de canal de cálcio, pode associar do bloqueador da fosfodiesterase, receptores da endotelina. Então, assim, geralmente é esse perfil de paciente que responde melhor. Os pacientes que têm embolia pulmonar crônica e que não se submetem, não são candidatos a tromboendarterectomia, também são outros pacientes que podem, sim, se beneficiar do tratamento medicamentoso. Acho que, de um modo geral, Badinho, acho que é isso que a gente tem para comentar com o pessoal. Não, né? é isso. Eu não vou me aprofundar, não, mas só porque perguntaram. O que a gente fez de cunho prático de tratamento de transplante? Diurético. Era a grande droga para ele. Só que a gente tinha um limitante que ele piorava muito a função renal. A gente tentava secar um pouquinho o paciente e piorava a função renal. Então ele sempre estava uma turgência aqui em cima, demasiado, para uma qualidade de vida muito ruim. A gente não conseguia dar uma qualidade de vida muito boa para ele. Em alguns casos de hipertensão arterial pulmonar tipo 1, o oxigênio também pode ser bem indicado, mas ali o diurético ele ganha espaço, ajuda, mas a gente teve um limitante e na porta pulmonar em especial é o transplante, tá? Ótimo. Brigar por isso, tá, pessoal? Porque às vezes a gente não consegue, porque acabou que o pessoal comprou a briga com a gente e ele foi transplantado. Beleza, gente. É isso que a gente tinha para conversar com vocês. Um caso bem interessante de investigação de espinéia. E semana que vem temos mais um caso. Para quem gostou, curte a nossa página aí. Marque seus amigos. Provavelmente na sexta-feira, no sábado, a gente tem mais um caso bem legal de investigação de dor abdominal. Também um caso bem interessante que nós acompanhamos aqui, que o diagnóstico foi bem legal. Acho que vale a pena acompanhar. É isso aí, gente. Qualquer dúvida que tiver, deixa o recado pra gente no Instagram aí, que assim que tiver as perguntas de você, a gente vai respondendo aos poucos. Tranquilo? Um abraço, boa noite, com Deus. Valeu, Badinho. Boa noite. Boa noite a todos, tá? Um abraço.